já de volta. Junho chegou definitivamente com muitas fogueiras, possivelmente aí mais no fim de semana, né, nas datas que marcam os dias festivos, muitas brincadeiras e, infelizmente, bombas ainda com estampido. Mas até que ponto a gente tem direitos sobre isso? Sabemos que tem muita gente que não gosta de fogueira, não gosta da fumaça incomodando ali, muita gente com doença respiratória, com dificuldade ali, e que piora nesse período. Também tem muita gente que tem animal de estimação, que tem um idoso, que tem um autista em casa e que não tolera os fogos muito barulhentos. As bombas podem agitar, inclusive, os animais. Mas até onde vai os nossos direitos? Para falar sobre o assunto, a gente convidou o advogado Dr. Gustavo Melo para nos explicar o que fazer nesses casos. O que tem regulamentação? O que pode garantir direito de chegar ali e reclamar ou até entrar na justiça com alguma exigência? Bom dia, Thaís, bom dia, Marcos, bom dia a todos que estão nos assistindo. Primeiro, é importante mencionar que não há nenhum tipo de regulamentação com relação às fogueiras. O que há é um bom senso que deve haver na população para que as fogueiras possuam algumas características que não atrapalhem a convivência em sociedade em razão da fumaça e também da população que vai ser afetada com tudo isso. A gente está diante de uma realidade no Estado que é um interstício aí para a eficácia da lei em relação aos fogos com estampido. Então, como efetivamente a lei ainda não está em total vigor, ainda vamos ter que conviver durante o tempo com aquelas pessoas que aqui e acolá podem utilizar esses fogos com estampido, né? Isso. Na verdade, é a Lei 9146 de 2024. Ela entrou em vigor em 2024, mas ela ainda não está produzindo os efeitos. O artigo 4º da lei informa que ela só produzirá os efeitos 2 anos após a sua publicação, que ocorreu em 2024. Então, é necessário que a população tenha extremamente um bom senso, porque muitas pessoas são atingidas em razão dos fogos com barulhos, principalmente os autistas e também os animais, que sofrem bastante em razão dos fogos de artifícios. Vamos voltar a falar das fogueiras, porque é algo que gera muito conflito, principalmente entre condôminos, né? Pessoas que moram em condomínios. Existe um argumento, muitas vezes, do síndico, é uma vez por ano, é uma festa, tenham tolerância, mas a fumaça ela realmente é irritativa, ela incomoda, muitas vezes o posicionamento em que a fogueira é montada não é ali estratégico, leva a fumaça para dentro das casas. Dentro dessa composição ali, quem mora em condomínio, paga ali rigorosamente em dia a sua taxa de condomínio, é possível reclamar de alguma maneira? Claro, é possível sim. Primeiro porque é necessário ter, e a gente volta ao ponto do bom senso, tá? O meu direito vai até onde eu não ultrapasse o do outro. Então, é necessário que as fogueiras possuam uma regulamentação sobre isto, mas principalmente que elas sejam instaladas de forma a não prejudicar o outro, porque pode sim gerar incêndios, que também é algo recorrente nesta época, e isso causará danos morais e materiais. De maneira geral, o condômino ele pode acionar a justiça para pedir para reclamar ou para pedir uma indenização, argumentando que ali a fogueira, por exemplo, a fumaça prejudicou a saúde, enfim, tem algum argumento que possa ser usado para um pedido de indenização ao próprio condomínio? Olha, se comprovado que houve, sim, uma afronta à saúde, pode sim ser utilizado o Poder Judiciário para solucionar essa questão. Agora, o detalhe, Thaís, é que em função do que é tradição, do que é aspecto cultural, quer dizer, o diálogo nunca é muito simples, né? Porque os mais jovens, alguns até podem compreender, mas os que são mais idosos, não, mas é a tradição, enfim, a quantidade lá da madeira. O que eu pude perceber é que em alguns locais, eles até permitem, mas com pouca madeira, para ter aquele momento ali da festa, da foto, né, que normalmente é encantadora por conta da presença da fogueira. Mas também tem locais em que as pessoas querem fazer fogueira para ficar o período junino inteiro. Então faz uma montanha tremenda ali de madeira. Então quando a gente fala em bom senso, a gente está falando, entre outras coisas, sobre isso. O que é que pode chegar ali a um meio termo para evitar esse prejuízo maior, né? Perfeito. Em Maceió já esteve em vigor algum tempo atrás que as fogueiras deveriam ter uma distância de 30 metros de uma para outra e o tamanho de, no máximo, 1 metro. É algo que a gente deve analisar e utilizar como exemplo
nos tempos atuais. Aqui em Maceió tem alguma regulamentação que proíba as fogueiras nas ruas, nas avenidas, nas ruas Não, mesmo até da o cidade, presente momento não existe nenhum... Apenas colocando ali É questão alguns dos fios, critérios. né? A Sim, Equatorial claro. faz Distância da campanhas rede também em elétrica. relação à fiação elétrica. Claro, claro. É importante estar sempre atento a como vai ser instaladas essas fogueiras. Doutor Gustavo, no geral, para quem se sentir incomodado com alguma situação nesse São João, qual a sua recomendação? Olha, primeiro o diálogo. O diálogo é fundamental para evitar possíveis problemas. A gente sabe que a gente vive numa época bastante complicada, então o diálogo vai ser sempre o principal ponto. Mas não havendo o diálogo, é importante que seja acionada a polícia e, em caso extremo, o Poder Judiciário. Impressionante, né? Nada vai agradar a todo mundo sempre. É para isso que existe o bom senso. Agora, o melhor é fazer a assembleia do condomínio antes. Perfeito. Porque você já pode definir as regras evita antes. alguns problemas. Depois do problema instalado, né? Depois de uma noite de sono mal dormida por conta da fumaça, às vezes o filho, né? O idoso com problema respiratório, aí já não tem mais jeito. É tentar programar antes, inclusive, essa assembleia extraordinária. Né? Você pode convocar para ter esse debate antes. Normalmente esse é um problema que acontece muito nos condomínios, né? De casas, da parte alta da cidade. Então, já vi problemas realmente que deram conflito, viu? Sim. Geraram conflito entre condôminos que não aceitavam realmente a fogueira ali instalada, mesmo que uma vez só no ano. Não vá queimar sua imagem por causa de uma fogueira, né? Pois também. Eu acho que a festa ela pode acontecer Claro. com ou sem fogueira. É verdade. Né? Então, vamos cada vez mais extinguir as fogueiras, o meio ambiente agradece Já também. quem está no período digital, compra um tablet gigante, uma TV, bota uma fogueira imaginária. Uma lareira digital. Gente, obrigada, doutor Gustavo. Muito Até a obrigado, próxima. Thaís. Obrigado, Marcos. Até a próxima. Vamos lá para fora ver como é que está o tempo de novo? Olha Agora aí. sim, confirmada a chuva que você falou, né, Thaís? E tem ali, ó,